O Bom Dia tem mostrado ao longo da pandemia como a Covid-19 afeta vários segmentos. O setor da saúde, que ajuda a salvar vidas, é o mesmo que precisa se blindar para receber pacientes que necessitam de outros tipos de atendimento. Cássio Andrade e Alessandro Batata mostram como é que está o número de doadores e transplantes de medula óssea feitos no estado. E a emocionante história de uma jovem que fez transplante de medula óssea em meio à pandemia e testou positivo para coronavírus. Treinar hoje era algo que a Kátia até então não conseguia fazer. Aqui em 2018 ela começou a sentir alguns sintomas e deu início a uma saga para descobrir o que tinha. Em uma das várias visitas aos médicos, teve o diagnóstico de que precisaria de um transplante de medula. Ela entrou na fila para encontrar um doador e logo de cara descobriu que um dos irmãos era compatível. Eu tenho 2 irmãos por parte de pai e mãe e meu irmão mais novo deu 100% compatível. E aí eles liberaram ele para fazer o transplante, né? Um menino novo de 23 anos. E foi isso. Você ganhou na loteria. Ganhei na loteria, exatamente. Porque o que acontece? A chance de um irmão, de filho de pai e mãe, ser compatível é de 25%. E a chance de, quando você vai para o banco, ter alguém compatível é 1 em 100 mil. Nossa. Então, assim, é muito, muito difícil, sabe? Rubens foi o irmão que doou a medula e não esconde que chegou a ficar com receio de fazer o procedimento. Me deu um pouco de medo porque o que a gente escuta normalmente sobre esses transplantes é que é um processo dolorido, essas coisas, mas só que aí eu comecei a conversar com os médicos, me disseram que ia ser super tranquilo, aí foi de boa. Por causa da pandemia, o número de cadastro de novos doadores caiu. No Brasil, a queda foi de 30%. Só no estado de São Paulo, a redução foi ainda maior. Nos 2 primeiros meses da quarentena, o número de novos cadastros caiu praticamente pela metade. Mesmo assim, o Brasil mantém ainda um dos maiores bancos de cadastros de doadores do mundo. São mais de 5 milhões de voluntários cadastrados no Redome. Uma pessoa que entra hoje na fila de espera aguardando um transplante, por exemplo, costuma aguardar entre 3 a 6 meses, mas esse prazo costuma variar de caso para caso. A explicação para isso está na variedade genética encontrada no Brasil. O tempo de espera para conseguir encontrar uma pessoa compatível, existe uma média ou oscila muito de um caso para o outro? Existe uma média, sim, de 3 a 6 meses para você ter um doador pronto e preparado para a doação, mas oscila, porque você pode ter, dependendo da sua genética, você pode ter muitos doadores compatíveis, muitos que eu digo, sei lá, 4, 6, compatíveis com você, e daí ser mais fácil escolher alguém mais rapidamente, como você pode ter um só e ser mais lento e ser difícil, aí, ou pode não ter. Aí quando você não tem, realmente, a gente procura fora do Brasil, no registro americano e nos registros do mundo, e não tendo, você parte para outra estratégia de tratamento. Algumas doenças você não tem tempo para ficar esperando, porque a doença progride, né? A gente fala, basicamente, a maior parte das doenças que a gente transplanta são leucemias agudas. Outro reflexo provocado pela pandemia foi na quantidade de transplantes. O que aconteceu é que em muitos hospitais houve uma redução do número de transplantes para poder adequar esse atendimento dos pacientes de Covid. E aí, então, eles pegaram os casos que não eram tão graves, os casos que dariam para esperar mais um pouco, mas sempre, óbvio, que você acaba atendendo menos e transplantando menos. Como são pacientes graves, esses pacientes, muitos podem piorar, a doença pode evoluir e não ser transplantado no tempo certo. Então, esse aqui é o impacto que eu acho que causa, não é tanto o doador de medula, mas é o fato de a gente ter tido que enxugar a estrutura, né, para atender só a emergência. De acordo com o coordenador do serviço de transplante do IBCC Oncologia, a quantidade de procedimentos neste período de quarentena caiu 25%. Isso é de fato bastante ruim. Primeiro porque você diminui o número intra-hospitalar, né? Então você tem uma ociosidade dos profissionais, né? Diminui o trabalho dos profissionais nesse sentido do transplante. E
o pior é que esses pacientes que deveriam estar vindo fazer o transplante, eles vêm num momento pior. Então, os resultados acabam sendo pior, porque muitos deles atrasam, protelam o seu tratamento, né, com medo de pegar o Covid, e aí eles acabam chegando numa situação clínica pior do que a situação que ele se encontra hoje. A estimativa do coordenador é que a situação leve 3 meses para voltar ao que era antes da pandemia. Para reverter o quadro, os hospitais têm intensificado as barreiras de proteção, uma maneira também de incentivar que as pessoas não deixem de procurar um médico quando precisar. A preferência é que os serviços de transplante continuem fazendo e façam essa blindagem que eu falei para você. A blindagem do serviço na tentativa de proteger esses pacientes para que eles não adquiram o Covid-19 dentro do hospital. A Kátia, que a gente mostrou no começo da reportagem, está na fase de acompanhamento e, por isso, precisa ir 2 vezes por semana ao hospital. E numa dessas visitas teve mais uma surpresa. Descobriu que estava com Covid. Ela não teve os sintomas, mas já se recuperou. Está pronta para começar uma nova vida. A união da minha família, sabe? Ver a união da minha família foi maravilhosa. A intimidade que eu passei a ter com meu irmão, sabe, que é meu doador. Ele que passou a muitas vezes me levar ao hospital, e isso proporcionou a gente ser tão próximos, sabe? E hoje eu consigo ter ideia da pessoa incrível que ele é. Meu esposo hoje, eu olho para ele e vejo assim, que ele poderia não ter passado por tudo isso, porque quando tudo aconteceu, a gente estava muito recente de relacionamento, né? Então, ele poderia ter ido embora, né? Mas não, ele estava do meu lado o tempo inteiro, ele sofreu comigo, ele pegou na minha mão e até hoje ele tá junto, sabe? Eu só consigo agradecer, sabia? Ó, até me emociona. Porque eu só consigo agradecer. Só isso, sabe? Eu sou muito grata a Deus. E eu tenho consciência do quanto eu sou abençoada. Eu tenho essa consciência.